Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Juarez Cunha, analisa que esses discursos institucionais e o acirramento da polarização contribuem, junto com outros fatores, claro, para diminuir a confiança da população nos imunizantes. Se um governante leva esse recado, para aquelas pessoas que têm alguma dúvida, elas não vão vacinar seus filhos, né? A polarização, ela simplesmente ela acabou gerando uma desconfiança na ciência. Então, isso nunca tinha sido visto, né? Tanto que, assim, a gente tem cobertura vacinal de vacina Covid, primeira dose, no Brasil, a gente não chega a 65%. E a doença Covid, o que a gente vê, a gente tem mais de 3.500 mortes no Brasil de crianças e adolescentes por Covid. Então, achar que isso é negligenciável, achar que tu, tendo uma ferramenta que é uma ferramenta historicamente considerada a melhor forma de levar a prevenção da saúde e promoção da saúde, que são as vacinas, né? Então, tu ter uma doença que tu pode considerar como imunoprevenível, como a Covid, né? Claro, lembrando aqui, proteção para as formas graves. Então, tu tendo essa possibilidade de proteger, se nós tivemos 3.500 óbitos, quantos internaram, quantos não foi feito o diagnóstico? É calculado que o nosso número de óbitos em crianças e adolescentes é 15 vezes maior por Covid, né, do que as crianças americanas. Então, o que é isso? Né? É acesso à infraestrutura. E isso com os números oficiais. E mesmo que a vacina contra a Covid tenha gerado um debate mais visível, principalmente por causa das mais de 671 mil vidas perdidas, o fenômeno é bem mais amplo. No ano passado, por exemplo, só 60% das crianças foram vacinadas contra a hepatite B, o tétano, a difteria e a coqueluche. Contra sarampo, cachumba e rubéola, o índice foi menor que 75%. A meta nesses casos é mais de 90%. O médico infectologista pediátrico Fabrício Mota, que também é membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, traz um outro elemento para explicar essa desmobilização. É que há uma dificuldade bastante grande de chamar a atenção das pessoas, porque muitas doenças vistas como inofensivas foram justamente combatidas porque houve um alto índice de vacinação no passado. Se a gente for ver nas doenças infecciosas, a gente que vive hoje nos anos 2020, a gente não conviveu com varíola, a gente não conviveu com surtos absurdos de meningite no final das décadas de 70, a gente não conviveu com poliomielite causando sequelas nas pessoas, a gente não conviveu com sarampo causando óbito em crianças. Então, assim, são diversas doenças que a gente já é de uma geração privilegiada, né, em que o calendário vacinal, né, quem hoje tem seus 30, 40 anos, preza de uma boa saúde, é porque já pegou um calendário vacinal extenso. E hoje, quem nasce hoje, nosso calendário vacinal do PNI, né, o calendário que é feito nos postos de saúde, ele é extremamente privilegiado, né? Então, essa falsa impressão de que não existe o risco, porque a gente vê poucos casos, começa a fazer com que as pessoas procurem menos a vacinação, porque elas não têm risco. Eu acho que dá para fazer um bom exemplo na geração hoje nos adolescentes com a doença pelo HIV, né, que é uma doença que na década de 80, início de 90, quem era jovem naquela época tinha muito receio de contrair uma doença que naquelas décadas matavam muitos artistas, cantores, gente famosa, porque não adiantava, não interessava se tinha ou não tinha condições financeiras, não existia tratamento, né? Hoje existe, se tornou uma doença crônica, então as pessoas sentem que o risco de contrair uma doença que tem grandes problemas, porque ela tem que usar medicação para efeitos, envelhecimento precoce, problemas cardiovasculares, os adolescentes hoje usam muito pouco preservativo. E a gente não tem também tanto aquela campanha que existia antigamente das doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso sim, com certeza tem um grande impacto. No caso específico da Covid, na avaliação do médico Fabrício Mota, que atua como supervisor médico do controle de infecção e infectologia pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, houve outro erro estratégico na comunicação. Acho que na pediatria, nas crianças, o que aconteceu foi, o primeiro aspecto é que foi feita uma análise incorreta
do impacto da doença nas crianças, né? Sempre, desde o início da pandemia, se olhava os números dos idosos, o quanto a doença causava impacto nos idosos, mortalidade alta, e olhava-se os números das crianças proporcionalmente aos dos adultos idosos. E a gente não pode fazer isso, isso é um erro de análise muito grave, né? E todos nós fizemos esse erro. E quando a gente se deparou e se deu conta que a gente deveria olhar a mortalidade infantil pela Covid, não comparada com idoso, mas sim mortalidade infantil causada pelo vírus da influenza, pelo vírus adenovírus, pelos outros vírus respiratórios ou por outras doenças infecciosas em pediatria. E aí, quando a gente olha esses números, e eu comparei um pouco os números da Covid em crianças abaixo de 5 anos no ano passado, em 2021, com a média de óbitos que a gente tinha em influenza, que o governo tem um controle, né? O Ministério da Saúde tem um controle da doença respiratória aguda grave. E eu vi que a gente tinha, em média, assim, variava ano notificados, computados pelo governo, 3 a 5 óbitos anuais no estado do Rio Grande do Sul, abaixo de 5 anos. E quando a gente olha a Covid em 2021, a gente teve quase em torno de 14 óbitos nessa faixa etária. Juarez Cunha, que atua na Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e também na Sociedade Brasileira de Imunizações, e é autor do livro Vacinas e Imunoglobinas, Consulta Rápida, explica alguns fatores que, na perspectiva dele, são fundamentais para consolidar esse contexto que vivemos. Eram os chamados 3 Cs, né? Um deles é a complacência. O que significa a complacência? A complacência são doenças que as pessoas não conhecem, não viram, exatamente porque foram vacinadas, e daí elas acham que não precisam se vacinar ou vacinar seus filhos. Então, esse é um exemplo da polio. Até um exemplo do sarampo, porque o sarampo acabou voltando pelas baixas coberturas vacinais. Então, esse é um dos Cs. O outro C é a conveniência, que ele é mais relacionado com a estrutura física da nossa rede, né, dos nossos quase 40 mil postos de vacinação, salas de vacinação, que a gente chama, que tem no Brasil, né? Então, estrutura física, horário de atendimento e recursos humanos, né? Então, a gente teve uma desvalorização dos nossos profissionais da rede, né? A pandemia deu uma segurada nisso, porque a tendência é que, com certeza, seria mais desvalorizado e mais sucateado o nosso SUS e o nosso PNI se não fosse a pandemia. Então, a pandemia deu um fôlego para o SUS e para o PNI. E o que a gente vê nessa parte que eu estava falando de conveniência, que inclui os profissionais de saúde, então, a gente sente que o funcionário precisa ser qualificado, né? Mas ele precisa ser valorizado. E um dos motivos da hesitação, que daí é o terceiro C, que é a confiança ela passa muito pelo produto. Então, tu tem que ter confiança na eficácia, tu tem que ter confiança na segurança, e tu tem que saber explicar isso. Agora, a confiança é um dos, no meu ponto de vista, dos Cs que mais se abalou com tudo isso, né? Porque nós tivemos, infelizmente, daí de 2019 para cá, com a pandemia, não interessa mais a posição da ciência, ou tu é contra ou tu é a favor, dependendo do que tu acredita em termos de política ou em termos de polarização. Outro aspecto importante a lembrar é que essa queda na vacinação infantil não ocorre apenas recentemente. Ou seja, a Covid não é o nascedouro dessa queda dos dados. É só mais um contexto modificador. Sabe aquela fala do não devemos criar alarme? Pois é, não é bem assim. Toda vez que algo começa, as pessoas veem, os profissionais, né, que dão entrevistas, começam, olha, não é para entrar em pânico, mas eu acho que já desmobiliza, né, quando o profissional na mídia diz, não precisamos entrar em pânico agora com o monkeypox, a varíola do macaco, né? Como não entrar em pânico? Nós temos que ter um certo pânico, porque é esse pânico que vai fazer a gente prestar atenção, né? Não precisa sair enlouquecido, gritando, meu Deus, nós vamos morrer. Mas a gente precisa ter um certo pânico para nos organizarmos
para suspeitar rapidamente de um caso, né? Já saber o que os hospitais terem um certo pânico de já hoje os hospitais de Porto Alegre, do estado, já tem que ter um fluxo. Não pode esperar chegar o primeiro caso suspeito para alguém ligar às 10 da noite para um infectologista. Olha só, acho que é uma monkeypox aqui, o que eu faço? Ah, olha só, tu vai abrir agora o nosso protocolo que está ali no sistema, tu vai ligar para a vigilância, já está tudo ali. Esse paciente vai ficar isolado em tal leito. Essas coisas têm que criar um certo pânico, porque é isso que vai nos fazer ficar atento. E eu acho que essa falta de pânico, essa falta de medo de sarampo, que as pessoas não sabe o que é. Hoje, quem se forma raramente viu um sarampo. É certo quem pegou algum caso que teve algum surto, como tem tido no país, e viu, a maioria dos profissionais médicos não viu sarampo. Nos últimos 20, 30 anos, eu vi muito pouco sarampo, né? Quando a gente chega a 70% de cobertura vacinal, é um piscar de olhos para a gente ter um grande surto no país. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, como a polio, não devem ser desprezados. Ele concorda que sim, a comunicação precisa melhorar, mas é a polarização que é um risco perene. A perspectiva a curto e médio prazo é de um alerta muito importante, né? Então, por exemplo, o Brasil atualmente é considerado um dos países de altíssimo risco para retorno de pólio. A gente está tendo muitos casos de pólio selvagem na Afeganistão, Paquistão, e pólio derivado vacinal em vários países da África, e também nós tivemos recentemente também em Israel e agora detectado pólio no esgoto de Londres, né? Então, o risco da polio acontecer num país com baixa cobertura vacinal é altíssimo, e nós estamos com esse risco muito elevado aí porque nossas coberturas vacinais são baixas, né? Então, apesar dos esforços que a gente está fazendo, a gente está em reuniões quase que permanentes com CONAS, com CONASENS, com OPAS, com o próprio Ministério da Saúde, sociedades científicas, Organização Mundial de Saúde, todo mundo está discutindo isso porque a gente precisa reverter, né? Nós da SBIM, que eu sou da SBIM também, a Sociedade de Imunizações, que eu sou atualmente presidente, então nós temos um projeto agora, uma campanha junto com o Fiocruz e o Ministério da Saúde, que é a reconquista das coberturas vacinais, que é um projeto que são de 3, 4 anos, então ele vai demorar. Agora, tem uma campanha Vacina Mais, que é uma coisa que eu tenho uma esperança de que mais a curto e médio prazo a gente consiga reverter.